Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam em casa, né? Diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Bom, antes de passarmos adiante, vamos recapitular algumas coisas que nós vimos nas aulas passadas, certo? Nós estamos falando sobre frações, tá? Relembrando que frações é tudo aquilo que refere-se a uma parte de algo inteiro, certo? Certo? Uma fração ela é composta por dois números. O número que fica acima, certo? Que é chamado de numerador, e o número que fica embaixo, que é chamado de denominador. Então, vou colocar aqui. Meu numerador aqui no caso vai ser o 2. Então, vai ser meu numerador. Enquanto o 3, né, que é o número que está embaixo, é chamado de denominador. Certo? Então, numerador é todo número que estiver em cima e denominador é todo número que estiver embaixo, certo? Isso para qualquer fração. Vimos também leituras de fração, certo? Eu tenho, para mim fazer a leitura de uma fração, eu tenho que pegar o numerador e o denominador, certo? O denominador, então fica como a nomenclatura dessa fração aqui? Fica 2, o quê? Terços, né? 2 terços, certo? É a nomenclatura daquela fração. Bom, as frações elas podem ser classificadas em dois tipos principais, certo? Elas podem ser classificadas em frações próprias e frações impróprias, ok? Se por um acaso o numerador ele for maior, ou seja, se o número de cima for maior que o denominador, ou seja, o número de baixo, a minha fração é classificada como fração imprópria. Certo? Toda vez que eu tiver uma fração onde o número de cima ele é maior que o número de baixo, a minha fração ela é classificada como uma fração imprópria. Tá bom? Exemplos de fração imprópria. 3 meios, por exemplo. O meu numerador é 3. Meu denominador é 2. Quem é maior, numerador ou denominador? Vai ser o numerador. Se o numerador é maior que o meu denominador, essa fração é uma fração imprópria. Um outro exemplo. 5 meios. É uma fração imprópria. Outro exemplo, 10 terços, também é uma fração imprópria. E assim sucessivamente. Beleza? Agora, se o numerador, ou seja, o número de cima, for menor que o número de baixo, ou seja, o denominador, tá? A minha fração ela é classificada como uma fração própria, certo? Ou seja, se o número de cima for menor que o número de baixo, vai ser classificado como uma fração própria. Exemplo de fração própria, essa fração aqui, por exemplo, é uma fração própria. Então fica 2 terços. Outro exemplo de fração própria, 2 quintos. Outro exemplo de fração própria, 3 décimos, 2 terços e por aí vai. Certo? Então, o que eu tenho que vocês têm que fazer? É pegar uma fração qualquer, certo? E
comparar o número de cima com o número de baixo. Se o número de cima for maior que o número de baixo, ela é uma fração imprópria. Se o número de baixo ou se o número de cima for menor que o de baixo, ela é uma fração própria. Tá bom? Vou passar alguns exemplos e a gente resolve, ok? Então, pessoal, aqui eu passei 6 exemplos e nós vamos apenas classificar essas frações em uma fração própria e uma fração imprópria. Só que vamos fazer uma coisa a mais. Vamos primeiro identificar quem é o numerador e quem é o denominador, certo? E depois vamos fazer essa classificação, ok? Bom, na letra A eu tenho o número 1 aqui em cima e eu tenho o número 2 aqui embaixo. Então, o meu numerador vai ser quem? O numerador vai ser o número 1, certo? Já o meu denominador vai ser o número 2, ok? Quem é maior, o numerador ou o denominador? Olhando aqui, o número maior vai ser o número do denominador. Se o numerador ele é menor que o denominador, então essa é uma fração imprópria ou própria? Vai ser uma fração própria, né? Ok. Letra B. 3/5. Meu numerador vai ser o 3. Meu denominador aqui. Meu denominador vai ser 5. Quem é maior? 3 ou 5? É o 5. Então, o numerador ele vai ser menor que o denominador. Se o numerador é menor que o denominador, então a minha fração é uma fração própria. Certo? Letra C. Na letra C eu tenho 10 sétimos. 10 sétimos. Meu numerador vai ser o 10. Já o meu denominador é o 7. Certo? Aqui, quem é maior vai ser o meu numerador. O numerador ele é maior que o meu denominador. Se o numerador ele é maior que o meu denominador, então eu tenho uma fração imprópria. Ok? Sim, letra D. 5 sétimos. Meu numerador vai ser o 5. Já o meu denominador vai ser o 7. Como 5 é menor que 7, então minha fração é uma fração própria. Então, pessoal, continuando. Letra E, 12/4, certo? Então, meu numerador vai ser quem? Meu numerador vai ser o 12. Já o meu denominador é o 4. Como o numerador ele é maior que o meu denominador, então aqui eu tenho uma fração imprópria. Letra F. 1105 avos. 1000 vai ser o numerador. Já 120, 105 vai ser o meu denominador. Certo? Como o numerador ele é maior que o denominador, então a fração imprópria.
Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. A lista de vocês vai contemplar isso daqui, certo? Classificar em frações próprias e frações impróprias. Eu vou estar trazendo algumas coisas do que nós já vimos no vídeo passado, na correção da atividade, certo? E classificação de frações. Vocês vão me falar quem é o numerador, quem é o denominador e classificar a fração como própria ou uma fração imprópria. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima.